E aí pessoal, tudo certo? Bom, começando mais um dia, 17 de março, hoje numa terça-feira, inclusive uma boa terça-feira, uma terça-feira abençoada a todos nós. Quem tá falando aqui é o Davi, aqui de Rio Preto, da Igreja Presbiteriana de Diniz. Bom, começando mais um devocional, continuando no livro de Romanos, né? A gente vai estar lendo o capítulo 5, versículo 20 e o versículo 21. Pegue sua Bíblia e vamos estar lendo. Sobreveio a lei para que avulsasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo ele vai encerrar esse capítulo, né, que ele fala sobre a justificação pela fé no Senhor Jesus. Ele vai falar que nós somos declarados perante Deus justos. Nós não temos mais inimizade, mas sim amizade com Deus. E depois ele vai falar que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E por toda a humanidade, depois de Adão, ou seja, até nós, somos pecadores. Esse pecado se estende a todos que vieram depois de Adão. Só que esse pecado também é derrotado. Esse pecado não tem mais poder na vida de muitos por causa de Jesus, porque ele morreu na cruz e salvou e nos livrou do pecado. E agora Paulo no versículo 20 e versículo 21, ele vai falar aqui que sobreveio a lei para que você faça ofensa. Como assim? Porque veio essa lei para mostrar nosso pecado. A lei de Deus é justa, é santa, maravilhosa. Só que por causa disso ela mostra o quão fraco, o quão pecadores nós somos. Ela mostra que nós somos tão pecadores que não podemos cumprir ela e mostra o nosso pecado. Só que onde abundou o pecado, onde mostrou o nosso pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor compadeceu de mim e de você. Ele olhou para mim e para você e nos declarou justo. O Senhor Jesus nos lembrou de nós na cruz quando ele morreu, quando ele derramou seu sangue. E a graça do Senhor Jesus é derramada em nossas vidas. Esse favor que é imerecido nos alcançou. E por isso temos graça, damos graça ao Senhor Jesus. Porque como a gente vivia, como diz o versículo 21, assim, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, entendam que nós vivíamos uma vida de pecado, onde reinava a morte. Onde reinou a morte, como diz aqui o versículo 21. Só que o Senhor Jesus, por meio da sua justiça, nos declarou justos perante o Senhor. Então, perante Deus, perante o supremo Deus, o grandioso Deus, soberano Deus, nós somos declarados justos, mesmo que nós pecamos, mesmo que vivíamos debaixo da lei, vivíamos debaixo do pecado. Mas agora, pela graça do Senhor Jesus, pelo amor do nosso Senhor Jesus, nós podemos ter esse acesso a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se apegue nessa verdade, tenha fé que o Senhor Jesus lhe perdoou. Quando a gente olha para o mesmo livro de Romanos, no capítulo 8 e versículo 1, a gente vê que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, creia que a justificação de Deus, que a justiça do nosso Senhor Jesus alcançou a sua vida. Porque ele tem poder, porque ele restaura a tua vida. Talvez você se sinta sujo, talvez você tenha lutado com o pecado, não sei, com a mentira, com a fofoca, com a pornografia. Eu não sei com o que você tem lutado, mas o Senhor Jesus, a gente entende que ele perdoou nossos pecados. Então, eu quero trazer um outro texto que está lá em 1 João 1, versículo 9, que vai dizer assim. Aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Jesus ele nos perdoa se nós confessarmos a ele. E também se você tem lutado com o pecado, entenda, meu irmão, confesse ao Senhor Jesus e creia que ele te salvou.
E também, se você precisa de ajuda, chame o irmão, porque Cristo nos fez família, nós somos um corpo, nós somos família, e você pode contar. Não há nenhuma condenação sobre você, ninguém pode te julgar, porque o Senhor perdoou a sua vida. Então, se você tem lutado com o pecado, procure um discípulo de Jesus, procure um amigo que é forte na fé, entre em contato com o seu líder e entenda e lute contra isso, lembrando que o Senhor Jesus venceu na cruz. Deus abençoe sua vida e uma boa terça-feira.